Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, nossa aula número 8 do curso Português do Zero, CNU, concurso nacional unificado. Hoje a nossa aula é a número 8, galera. Essa aqui, ó. As classes de palavras, tá? Aspectos morfológicos, vai pegar toda a morfologia, aspectos sintáticos, né? Frase, período, oração e estilísticos, figuras de linguagem. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Vamos pegar aqui essa questão número 27 aí, ó. A frase em que o pronome lhe é empregado com o mesmo valor do que foi usado no trecho do parágrafo 3, Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Então, galera, vamos analisar. Beethoven era surdo, o que, pelo visto, não lhe fazia diferença. Ou seja, não fazia diferença para ele, tá? Então, esse lhe aqui, ele tem o sentido de para ele. Ou seja, é complemento nominal, tá? Aqui, ó, de diferença. Faz a diferença para ele, está completando o nome de diferença. Tudo bem? Então, vamos lá. Alternativa A. Mariana beijou-lhe a face de maneira terna e graciosa. Ou seja, Mariana beijou a face dele ou dela. Então, eu vou botar aqui, ó, dele ou dela. Eu não sei, por causa do contexto. O contexto não permite saber se é homem ou mulher. Então, Mariana beijou a face dele, tá? Então, tem um sentido de posse. Então, esse lhe aqui, galera, é um adjunto adnominal. Tá? Então, ó, não é a letra A. Vou arriscar aqui. B. Apliquem-lhe uma injeção e retirem-no daqui, por favor. Apliquem uma injeção nele, tá? Então, esse lhe aqui, galera, tem sentido de nele. Percebeu? Então, quem aplica, aplica algo em alguém. Então, esse lhe aqui é um objeto indireto, tá? Que está complementando o verbo aplicar, tá? Então a letra B está fora também. C. As riquezas do mundo lhe pareciam insignificantes. Ou seja, pareciam insignificantes para ele. Então, insignificante para ele, esse lhe está exercendo a função de complemento nominal do nome insignificante. É insignificante para quem? Para ele. Percebeu? Então, ó, a letra C parece ser o nosso gabarito, mas vamos analisar as demais. Letra D. Tire-lhe todos os bens e veja se ele manterá a fé. Tire todos os bens dele. Então, ó, percebe que tem um sentido de posse? Se tem um sentido de posse, é um adjunto adnominal. Perfeito? Então, a letra D não é. Perdoem-lhe as reações estapafúrdias. Ele está doente. Então, perdoem a ele. Perdoem a ele. Ok? Então, esse lhe aqui está exercendo a função de objeto indireto, porque o verbo perdoar é transitivo e indireto, ou seja, ele exige uma preposição. A ele, aqui a preposição a aqui, ó. Viu? Tá? Então, ó, a letra E não é. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Maravilha, né? Vamos lá, questão número 28. No trecho, assim como as enchentes, as inundações também são fenômenos naturais e podem ser definidas como o transbordamento de água em um espaço. Parágrafo 4. A expressão destacada estabelece entre as palavras enchentes e inundações uma relação de. Galera, você tem aqui, ó, enchentes e você tem aqui, ó, inundações. Perceba que ele fez uma inversão. Todo esse trecho aqui, ó, é uma oração subordinada que ele antecipou, ele fez uma inversão. Na ordem direta ficaria assim, ó. As inundações também são fenômenos naturais e podem ser definidas como o transbordamento de água em um espaço.
assim como as enchentes. Tá? Então ele está estabelecendo uma relação de comparação entre as enchentes e as inundações. Percebeu? Então, ó, é uma relação de causa? Não. Não é o motivo pelo qual a enchente é o motivo da inundação? A inundação é o motivo da enchente? Não. Então a letra A está fora. Comparação? Aí, ó, comparação. Acabei de falar. Perfeita. É o nosso gabarito? Vamos ver as demais. Conclusão? Está concluindo? Assim, galera, ele tem valor de conclusão, mas não é o caso, porque aqui ele tem uma expressão assim como, tá? Então, não é conclusão. Vou arriscar C. D. Condição? Também não. Assim como não é de condição. Exclusão? Também não está excluindo nada. Então, galera, não é a D nem a letra E. Logo, é comparação. Eis aí o nosso gabarito. Assim como estabelece uma relação de comparação. 29. No fragmento, a dona da casa, em alguns tantos anos, haverá de conseguir sua sombra. Parágrafo 7. O emprego da locução verbal haverá de conseguir revela. Pessoal, essa construção, essa expressão de haver, o verbo haver, independentemente do tempo verbal, mais a preposição de, tá? Eu vou colocar no presente, tá? Para facilitar. Perceba o seguinte, galera. Ó, eu vou colocar no presente, tá? Ei, de, tá? O verbo haver mais a preposição de é muito comum em Portugal. Aqui no Brasil não é comum. Lá em Portugal é. Os portugueses, eles falam muito, eu hei de vencer na vida, eu hei de ser aprovado, eu hei de passar na prova. Porque eles usam o verbo haver mais a preposição de. Aqui no Brasil, a gente substitui o verbo haver pelo verbo ter. Então, como que vai ficar? Aqui no Brasil, a gente fala assim, ó, eu tenho de. Eu tenho de cumprir com as minhas obrigações. Eu tenho de ser responsável. Eu tenho de ser amoroso. Eu tenho de ser um bom profissional. Então, esse ter mais de ou haver mais de, ele traz um sentido de obrigação, de tempo futuro, né? Eu tenho que ser, a partir de hoje em diante, responsável, né? Traz esse sentido de obrigação, tá? Então tem algo, assim, tempo futuro. Consegue compreender? Por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela usava muito essa expressão, ter mais de. Ter de, eu tenho de conseguir isso, eu tenho de cumprir com as obrigações, enfim. Além do ter mais de, nós temos aqui o ter mais que é mais comum aqui entre os brasileiros. Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, eu tenho que passar na prova, eu tenho que ser aprovado, tá? Por isso que esse que é classificado como uma preposição acidental, porque ele está no lugar, ele está funcionando como uma preposição de. Percebeu? Tá? Então, galera, haverá de conseguir revela condição? Não. Não tem nenhuma condição sendo estabelecida para que ela possa conseguir alguma coisa. B, esperança? Sim. Esperança, sim. Haverá de conseguir. O autor, ele demonstra um sentimento de esperança de que a dona de casa conseguirá a sombra dela. Ó, a dona de casa, vou destacar aqui, ó. A dona de casa, em alguns tantos anos, haverá de conseguir sua sombra, ou seja, haverá de conseguir a sombra dela. Haverá de conseguir, terá de conseguir. Ela tem que conseguir. Percebeu?
tem um sentido de obrigação, mas aqui nesse contexto, ele tem os exemplos que eu dei têm sentido de obrigação, mas aqui ele encaixa esperança, percebe? Tá? A dona de casa, em alguns tantos anos, terá de conseguir sua sombra, tem que conseguir sua sombra, tá? Mas esse haverá de conseguir no futuro, ele traz um sentido de esperança, tá? E solicitação? Não está solicitando, não está pedindo nada, então a letra C está fora. Está fora. A letra A também. D, capacidade. O fato de esperar que ela consiga demonstra que ela tem capacidade, que tem perícia, habilidade? Não, nada a ver. D está fora. Letra E. Oferecimento. Tem alguém oferecendo, prestando algo a alguém? Não, galera. Letra E está fora também. Logo, o nosso gabarito é a letra B. Tudo bem? Beleza? Volta aqui para mim. Pessoal, finalizamos a nossa aula número 8, tá? Sobre classes de palavras, que pode pegar qualquer uma das 10, tá? E aspectos morfológicos, sintáticos, estilísticos, enfim, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!